Quais são as melhores profissões e quais são as piores? Depois de tantas pessoas pedirem, solicitarem, vamos trazer hoje um vídeo, um tier list com as melhores até as piores profissões. Fala galera, Eduardo aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência. Antes de começar, eu gostaria de destacar que esse tier list foi utilizando aqui o Tier Maker. Nós pegamos um modelo pronto para mostrar para vocês e assim, nós vamos separar as profissões na seguinte ordem. Vamos começar com as profissões tops, aquelas que são as melhores, que eu recomendo, que considero excelentes opções para você. Depois as profissões ok, que não são boas nem ruins, aquelas que são mais ou menos, ou até mais para menos do que para mais, e aquelas de modo nenhum. Destaco que aqui a gente vai ter uma mistura de brincadeira, assim como coisas sérias, tá? Então depois deixe aqui embaixo nos comentários qual que é a sua opinião a respeito aqui do nosso tier. Mas para não ficar muito enrolado, vamos logo começar aqui com o nosso ranking das melhores profissões até as piores no nosso tier list. Então vamos lá, começando aqui, vou colocar aqui na frente para ficar mais fácil de enxergar. Mas começando aqui com o psicólogo. O psicólogo eu vou colocar nas tops, principalmente por conta do crescimento dos últimos anos. Para quem acompanha aí, por exemplo, o Wesley Delanogares, sabe que hoje em dia um psicólogo que trabalha dando consulta, no caso que faz as suas sessões de forma online, ele ganha muito bem, tá? Até mesmo quem faz presencial também. Então por isso o psicólogo entra nas tops. O pedreiro eu vou colocar nas OKs, porque assim, é uma profissão que, dependendo da região, ganha muito bem, principalmente se você é um mestre de obras. Você consegue uma remuneração muito alta, embora seja uma profissão que não exija faculdade. Então, por isso que eu coloco ela nas OKs. O arquiteto também entra nas OKs, porque nem todo mundo consegue ganhar muito bem, nem todo mundo, assim, vai ter uma ótima remuneração. Você precisa muito de contato, tá inserido, assim, numa classe média alta, principalmente para ter mais facilidade de conseguir bons projetos. Por isso, entra no OK. O artista eu vou colocar mais ou menos, porque assim, o artista, vocês vão falar, mas o ator de televisão ganha muito. Tá, mas quantos que conseguem chegar nisso? É tipo que nem jogador de futebol. Jogador de futebol, 0,5% ganha muito dinheiro. Então, por isso, o artista entra em mais ou menos. O lixeiro, por mais que seja... uma coisa muito importante, não vamos polemizar aqui. Por mais que eu coloquei nunca, o lixeiro é uma profissão extremamente honesta, tá? Aqui a gente vai ter... Eu vou colocar em mais ou menos, na verdade. Vou colocar mais ou menos. Mas aqui nós temos profissões que não vão estar no top 2, que são extremamente honestas, tá? Não tem nenhum problema em você trabalhar com isso. São todas profissões muito honestas. Eu também já trabalhei como estagiário sem receber salário, tá? Então não vamos polemizar aqui, por favor. Aqui o médico, por óbvio, entra nas tops e a gente não precisa nem argumentar, né? Principalmente porque o médico é uma das profissões assim que você mais tem garantia de boa remuneração. Então o médico entra ali nas nossas tops. O advogado, ele fica entre ok mais ou menos, tá? Eu vou colocar ele como ok, porque dependendo aí da sua experiência, você vai sim ganhar boas remunerações. Só que, por óbvio, como tem muitos advogados que não ganham tão bem, muitos advogados que não seguem na profissão, ele ficaria ali no ok no máximo. Nos tops ele não chega. Professor é uma profissão ok, tá? Principalmente para quem dá aula online, ou dá aula em cursinho, ou até mesmo é concursado, pode ganhar muito bem, mas eu, como professor, já sei claramente que não pode ser considerado uma das profissões tops. Então, o professor fica na posição ok, na segunda posição do nosso ranking. Cuidador vai ser uma profissão mais ou menos, porque ele vai ganhar relativamente bem, né? Muita gente pensa, o cuidador não ganha bem. Ganha bem sim, ganha mais que o enfermeiro em muitas oportunidades. Então, é uma profissão mais ou menos, tá? Com certeza também é uma profissão digna, assim como todas as outras. O atendente também entra em uma profissão ok, mais ou menos, tá? Não ganha muito bem, mas também não precisa... digamos assim, ter uma qualificação muito grande para conseguir esse trabalho, então ela é uma profissão mais ou menos. Esse aqui é o atendente de telemarketing, nunca. O atendente de telemarketing, brincadeiras à parte, mas o atendente de telemarketing é aquela pessoa que se alguém tem na família, todo mundo finge que não existe. Tá, brincadeiras à parte, mas o atendente de telemarketing, pelo tanto que eles me ligam aqui de várias empresas diferentes, eu não posso colocar ele nos outros tiers. Ele tem que ser o último, porque atendente de telemarketing, pelo amor de Deus. Operador de caixa, basicamente a mesma coisa que o atendente, né? Mesmo nível. YouTuber nunca. Não, brincadeira, vamos colocar o YouTuber em ok, tá? Porque eu também me encaixo nesse grupo junto com o professor, que eu também sou professor. O streamer é basicamente um YouTuber, né? A única diferença é que ele pode fazer em outras plataformas também. Então o streamer seria uma profissão ok, não é das profissões tops. Bibliotecário entra no mais ou menos, também não ganha muito bem e não exige muita qualificação.
então dá para ser mais ou menos. Esse aqui é o que? Funcionário de limpeza, também entra nas mais ou menos, também não exige muita qualificação, mas não ganha muito bem. O herdeiro nunca, até porque eu não sou, né? Eu não sou herdeiro, não sei se vocês são herdeiro, daí vocês poderiam colocar aqui em tops, mas como eu não sou herdeiro, eu tenho que colocar em nunca, até porque aqui eu tô trabalhando, esse vídeo está sendo gravado no dia 18, num domingo, logo após o almoço, né? Então isso é sinal aí que eu não sou herdeiro, que eu tô trabalhando aqui na luta. Segurança também entra mais ou menos, porque não exige muita qualificação, exige mais a questão mesmo de você ter a qualificação de segurança, mas, digamos assim, você não precisa fazer uma faculdade para isso, né? E a remuneração para quem trabalha noturno costuma ser mais alta, então é uma profissão mais ou menos. Maquiadora entra aqui também, obviamente a maioria vai ser profissões mais ou menos, até por conta da distribuição de Gauss, né? Que nós temos que boa parte das coisas, boa parte de qualquer distribuição de dados vai estar dentro da média. E a média é justamente aqui o mais ou menos. Beleza. Aqui a gente tem manicure e pedicure. Entra aqui também. Opa, peguei outro. Deixa eu pegar aqui, ó. Manicure e pedicure. Entra exatamente também no mais ou menos. Modelo nunca, até porque modelo é muito difícil. Ou dá para colocar o modelo aqui também no ok. Limpador de rua. O limpador de rua é a mesma coisa que o lixeiro, né? Eu considero. Então entra aqui em mais ou menos, certo? Diarista também. Aeromoça também entra aqui, justamente por conta de todos esses argumentos. Não exige tanta assim qualificação, não precisa fazer que nem uma faculdade de medicina, 6 anos de qualificação e depois ganha um salário muito alto. Então por isso entra aí no mais ou menos. Empregada entra aqui também. O veterinário entra nas profissões ok, você vai ter uma qualificação, no caso vai ser necessário de bastante conhecimento, só que você não vai ganhar tão bem. Pode em algumas oportunidades, se você empreender alguma coisa, você pode ganhar bem, mas não ganha tanto assim. Isso aqui é criador de jogos, é o famoso desenvolvedor, então dá para colocar aqui em ok, porque também, tipo assim, vai ter muita gente que vai entrar nessa área, vai fazer muita qualificação, no caso, vai buscar muita qualificação, só que não vai ganhar tão bem. Alguns vão ganhar muito, mas não são todos. Por isso que ela entra aqui em ok. Isso aqui é o quê? Pera aí que eu não tô conseguindo ler aqui. Esportista profissional. Esportista profissional é mais ou menos, até porque são pouquíssimos aí que são patrocinados e conseguem ganhar prêmios e muito dinheiro. Estilista, dá para colocar ok, vai ganhar ali uma remuneração boa, em alguns casos ganha até bem. Então dá para colocar em ok. Costureira entra no mesmo nível aí de mais ou menos, tá? Porque ele não vai ganhar um absurdo de salário. E a qualificação não é nem tanto qualificação, é mais a experiência, você aprender ali como fazer as costuras. Então não exige, por exemplo, uma faculdade de 6 anos, né? O coach dá para colocar como nunca. O coach não tem como. Empresário, embora o Brasil seja basicamente um cemitério de empresas, a gente pode colocar o empresário só pelo fato de ele ter a coragem de empreender, ele dá para colocar entre as tops, tá? Porque no Brasil empreender é muito difícil, então ele tem que ser entre as tops. Político a gente não vai nem comentar, né? Político é nunca, jamais, em hipótese alguma. Esportista profissional eu não tinha colocado já? Eu achei que eu tinha colocado, mas ele voltou aqui para baixo. Então, esportista profissional a gente coloca aqui. Ah, tá, tem 2, exatamente, tem 2. O pintor entra aqui também, ele é semelhante. Na verdade, o pintor ele é quase que nem o pedreiro, só que o pedreiro eu ainda acho um pouquinho mais importante, porque geralmente fazer a construção ela demora mais do que fazer a pintura. Então, por si só, então o pedreiro, além do pedreiro ser mais escasso, porque é mais difícil você encontrar um bom pedreiro. Por isso que o pedreiro fica um nível acima do pintor. Cozinheiro dá para colocar em ok, tá? Porque geralmente você tem que fazer uma faculdade de gastronomia e você pode ganhar relativamente bem. Embora a média não seja tão alta, ele ganha relativamente bem. O padeiro entra aqui em mais ou menos. Eletricista a gente coloca em ok, porque é uma profissão, assim, extremamente importante, tá? Porque, assim, se a gente não tem eletricista para fazer a manutenção das coisas, a gente não teria energia, a gente não teria internet, a gente não teria tecnologia, não teríamos hospitais, não teríamos nada. Então, o eletricista é basicamente uma função essencial. Não que as outras não sejam profissões importantes, mas eu digo assim, é uma profissão extremamente importante para que outras possam acontecer. Então, por isso o eletricista entra ali no nosso tier list ok. O enfermeiro também, porque enfermeiro é muito importante, ele é, digamos assim, o braço direito do médico, então ele não poderia estar em outro lugar. Cirurgião plástico, ele entra aqui em ok, não é nos tops, embora poderia estar nos tops justamente por conta da remuneração, então vamos colocar no top justamente por isso, por conta da remuneração. Tá? Dentista também. Dentista, se você, óbvio, é caro para você abrir uma clínica e tudo mais, mas se você abre uma clínica e atinge uma boa clientela, você vai ganhar muito bem. Então, o dentista dá para colocar nos tops sim. Policial também, embora seja muito difícil você passar no concurso, a remuneração costuma ser boa e também a quantidade de
tempo que você precisa para fazer a sua qualificação também é longa. Paleontólogo vai ficar aqui no mais ou menos, porque não tem tanta demanda, é um caso bem específico. Biólogo também segue nessa mesma linha. Juiz, se o cara consegue ser juiz, ele ganha muito bem, e também são muitos anos necessários de estudo para você atingir esse nível, então dá para colocar nas tops. Cabeleireiro entra nas mais ou menos, é uma profissão importante, por óbvio, mas entra justamente aqui no nosso grupo das mais ou menos. O cantor entra nas profissões ok. Na verdade, eu tava pensando, o cantor ele vai vir aqui nas mais ou menos, porque, sério, cantor, beleza, é que nem jogador de futebol, meia dúzia ali vai conseguir fazer sucesso, ganhar muito dinheiro. A quantidade daqueles que não fazem tanto sucesso, não ganham tanto dinheiro, que tem que ter ali outra profissão, é muito grande. Então, por isso não dá pra colocar o cantor ali entre as oks e muito menos entre as tops. O músico segue na mesma linha, o ator segue na mesma linha, embora a gente tenha colocado o artista, né? O artista ali eu já considerei como ator, então segue na mesma linha. Piloto de avião entra nas tops, embora seja muito difícil, na verdade a gente colocou aqui outro, coloquei cientista. Piloto de avião aqui entrando entre as tops. Quem consegue, geralmente tem uma remuneração boa. Engenheiro entra nas oks, seguindo a mesma linha do médico veterinário, é bastante tempo de qualificação, só que não necessariamente você vai ganhar muito dinheiro, portanto o engenheiro ali entra nas oks. Daí você fala, Eduardo, mas o advogado ali, profissional formado em direito, beleza, a gente colocou eles no mesmo nível, né? Então o engenheiro e o advogado estão no mesmo nível. Vendedor de pack de pé, caso pack de pé, pelo amor de Deus, né? Não vamos nem comentar a respeito disso. Não sei se alguém quer comprar o pack do meu pé aí, mas pelo amor de Deus, né? Não vale a pena, não recomendo. Sapateiro entra no mais ou menos, seguindo exatamente a mesma linha, por exemplo, de pintor, segurança, maquiadora. O artesão também, mesma linha. Cientista também, infelizmente não é muito bem remunerado, embora exija muito tempo de qualificação. O tempo de qualificação não é proporcional ao quanto que ganha, por isso que eu coloco como mais ou menos. Não que seja ruim, mais uma vez aqui para ninguém querer polemizar. Aqui eu estou apontando o nosso critério de os tops são aquelas que ganham melhor, aquelas que têm muito tempo de qualificação e que você tem uma garantia de ser muito bem remunerado. Os ok são aquelas que você pode ganhar uma boa remuneração, mas não são todos, mas exigem muita qualificação. O mais ou menos é o cara que não ganha nem tão bem ou não ganha tão bem pela proporção daquilo que estuda, que é o caso aqui do cientista. O atleta olímpico, ele também segue nessa mesma linha, assim como o músico, cantor. Tem alguns que vão conseguir muito destaque, mas é que nem jogador de futebol, é uma porcentagem bem pequena. Então, por isso, como é uma porcentagem bem pequena, não se coloca assim como uma profissão top ou uma profissão ok. Dançarino, mesma coisa. Pastor ou padre, nunca, no meu caso. Freira, também não. Ou dava para colocar como ok, né? São profissões dignas. Mas essa aqui eu também não vou nem comentar. A gente vai colocar como nunca. Dono de empresa. Dono de empresa é a mesma coisa que o empresário, então nem tem por que repetir. Esse aqui coloca aqui como nunca. Filho do dono coloca como nunca. Fotógrafo entra no mais ou menos, né? Farmacêutico entra no mais ou menos. Babá entra no mais ou menos, segurança portuária entra no mais ou menos, jornalista entra no ok, porque o jornalista ele pode hoje em dia tem muito mais facilidade, por exemplo, ele conseguir uma boa remuneração pela internet, né? Como é o caso, por exemplo, daqueles jornalistas esportivos que têm os seus programas, as suas lives e tudo mais. Então hoje em dia isso se tornou mais fácil. O encanador entra aqui nas mais ou menos também. O apresentador entra nas oks, porque ele pode ter uma boa remuneração, ele tem um tempo de qualificação interessante. Mas como não são todos que ganham aí uma boa qualificação, ele não entra na... Funcionário de fábrica entra na mais ou menos, agiota entra como nunca, nutricionista entra nas oks, e é isso. Daí o dono de empresa a gente não colocou porque seria basicamente repetido. Então ficou assim o nosso tier list, por óbvio, mais uma vez para você, não polemize aqui. Isso aqui nada mais é do que uma brincadeira, um exercício de um ranking de algumas profissões. Se você não concorda com alguma ou se você concorda, deixe aqui embaixo nos comentários qual que é a sua opinião, o que você achou e se você gosta de vídeos como esse e quer ver mais aqui no canal. Se você tem alguma sugestão em algo desse tipo, uma forma diferente que esse conteúdo pode ser feito, deixa aqui embaixo que isso é sempre muito importante pra gente, para entender qual que é a demanda de vocês, aquilo que vocês têm interesse em ver aqui no canal. Esse foi um vídeo diferente, um primeiro vídeo desta forma, desse formato, para ver o que vocês acham, se vocês gostam ou se vocês não gostam. Então deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam e também a opinião a respeito aqui do nosso tier list. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, porque isso é sempre muito importante pra gente. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos, um forte abraço, valeu e até a próxima.